Olá! Começa agora mais um Crítica de Ponta na TV, um programa produzido pelo terceiro ano do curso de jornalismo da UEPG. Praticantes de cultos afro-brasileiros ainda enfrentam discriminação em Ponta Grossa. Confira na crítica de Franciele Ampolini. Na língua iorubá, agô significa licença para entrar, licença para o movimento. E saravá é um termo usado como saudação entre os praticantes de cultos afro-brasileiros, como a Umbanda e o Candomblé. Além de unir essas duas palavras para manifestar a força de uma cultura quase esquecida, o documentário Agô, Minha Cidade Tem Saravá, produzido por Juliana Gelbick, Felipe Soares e Guilherme Marcondes, traz, a partir dos relatos dos adeptos dessas religiões, a vida de quem precisa esconder sua fé por conta do preconceito. O roteiro, com pouca narração e muitas entrevistas, apresenta um formato leve e interessante a quem assiste. Os relatos dos pais e mães de santo ajudam a construir uma narrativa informal, simples e atrativa. Os cultos e algumas entrevistas foram filmados em terreiros aqui em Ponta Grossa, onde eles se reúnem para manifestar sua fé. Os terreiros geralmente têm muros brancos, mesma cor que os fiéis usam no local. O branco, para a Umbanda e para o Candomblé, carrega a ideia de paz e de serenidade. E apesar de trazer uma perspectiva positiva em relação a essas religiões, o documentário traz uma reflexão aos simpatizantes e aos moradores da cidade, que esporadicamente assistem a episódios de vandalismo em terreiros. Ponta Grossa, por mais que seja uma cidade rica, que pulsa, com grande diversidade, é ainda uma cidade conservadora e que tem raízes que negam a cultura daqueles que foram dominados no nosso passado. É ainda um lugar que provoca a invisibilidade desses e de tantos outros grupos que persistem e resistem em manifestar sua fé, seus credos, suas opiniões e suas vontades em uma democracia que ainda registra problemas. O documentário foi selecionado pelo edital de apoio a projetos de cinema, fotografia e vídeo pelo Fundo Municipal de Política Cultural e foi exibido no último dia 7 de novembro no Museu Campos Gerais. Na sua crítica de mídia regional, o repórter Rafael Santos analisa como os portais de notícias da cidade cobriram os casos de assédios ocorridos no estádio Germano Krieger. Em 2 anos aqui na cidade de Ponta Grossa, 2 casos já foram registrados de assédio contra mulheres dentro do estádio Germano Krieger. 2 casos que a mídia pautou. No começo de novembro, mais uma jornalista foi ofendida enquanto cobria uma partida no estádio. Mas a mídia local pautou apenas esses casos em breves notas. A rede fez uma pequena cobertura do caso que ocorreu em abril de 2018. Já no segundo caso, apenas uma nota de repúdio foi postada pela assessoria do operário. O jornal Diário dos Campos republicou apenas notas de assessoria nos 2 casos. O quanto da realidade cabe em uma nota jornalística? É o que se pode perguntar com uma cobertura feita apenas por notas. A dúvida é: que políticas o clube tem para punir casos assim? E que auxílios ele oferece para as mulheres? É o que fica de questionamento. Professor e radialista compõe uma música em homenagem à cidade de Ponta Grossa. A produção amadora repercutiu nas redes sociais. Veja na crítica de Railane Martins. Uma música em homenagem à cidade de Ponta Grossa. A canção Um Orgulho do Paraná foi escrita por Claudete Oberg, professora e radialista pontagrossense. Ela trabalhou com música no rádio e ensina técnica vocal há mais de 30 anos. Tem passagens por vários corais da cidade como professora e cantora. Foi instrutora de fanfarra, coordenadora do vocal Sagrada Família, cantora do coro Cidade de Ponta Grossa, entre outras atividades. Claudete compôs a música para participar do concurso Princesa em Festa, organizado pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa em setembro de 2019.
A professora gravou um vídeo cantando a própria composição que logo repercutiu nas redes sociais. No vídeo, além de cantar, ela toca violão. A letra de Orgulho do Paraná define a cidade de Ponta Grossa a partir de 3 aspectos: paisagens, características da população local e crenças, com foco na padroeira, a Senhora Santana. A letra é curta, tem somente uma estrofe inicial, o refrão e uma segunda estrofe. A duração é de 2 minutos. O som é agradável, principalmente para os fãs do acústico. O ritmo lembra sertanejo, a voz é afinada e o instrumental combina com a proposta. As limitações da música são de ordem técnica, que não atrapalham por se tratar de uma produção amadora. Abre aspas, eu amo essa cidade, lugar melhor não há. Ponta Grossa é o orgulho do meu Paraná, conclui a canção. A música de Claudete está disponível no YouTube. Cachoeiras são pontos turísticos da região, mas preços e mobilidade ainda atrapalham a democratização desses espaços. Na região dos Campos Gerais, existe uma variedade na hora de conciliar lazer e natureza. A cachoeira é uma das opções para quem gosta de passar o dia ou o final de semana fora de casa. A Mariquinha, Rio São Jorge, o Capão da Onça e o Buraco do Padre são atrações naturais da região. Além dos moradores próximos, pessoas de outros locais também vêm visitar. Nos espaços é possível deitar na grama e relaxar ouvindo uma música. Porém, são necessárias algumas condições. Nas cachoeiras citadas, é pedido um valor de entrada que varia de R$ 15 a R$ 50, dependendo da estadia e também da pernoite. O preço a ser pago restringe uma quantidade considerada de pessoas que não podem pagar pelo ingresso. Outra barreira é o deslocamento até as cachoeiras. Todas são por estradas de terra e rodovias, portanto é necessário o uso de automóveis ou bicicletas. Não existem linhas de ônibus que realizem o trajeto da cidade para esses locais. Apesar da população apreciar esses espaços, nem todos têm a oportunidade de aproveitar. Porque a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, junto aos proprietários dos locais, não efetiva políticas para o melhoramento da infraestrutura e mobilidade até as cachoeiras. Na crítica de literatura, a repórter Milena Oliveira fala sobre o livro da escritora feminista que discute como as mulheres são perseguidas quando buscam ter mais poder social. Silvia Federici é escritora, professora, militante feminista e italiana, nascida em 42. A escritora se dedica a contar a história de mulheres desde o feudalismo, concluindo que o controle do corpo feminino por meio da violência é uma das bases do capitalismo e que isso não vai acabar enquanto as relações econômicas seguirem as mesmas. No livro Mulheres e a Caça às Bruxas, a autora fala sobre a apropriação do corpo feminino pelo sistema e sobre as possibilidades de resistência. Federici analisa as perseguições às bruxas na Europa dos séculos XVI e XVII. Apresenta informações sobre a violência sistêmica contra as mulheres hoje e denuncia como se deram. Para combater a atual onda de violência contra as mulheres, é preciso entender causas imediatas, conhecer as origens e desvendar de que maneira a opressão histórica somam-se às recentes perversas formas de exploração. Quando se lê o texto de Federici, se tem a sensação de estar lendo uma nova história do mundo, muito diferente do que se estuda na escola. A história contada nos livros é escrita por vencedores, escondendo uma vasta quantidade de vozes caladas e oprimidas. A autora expressa que nunca existiram bruxas, elas são uma criação. As mulheres rotuladas como bruxas são mulheres que buscam maior poder social. As feministas. A resistência é coletiva e atual. Como afirma a atriz Emma Watson, somos as netas das bruxas que vocês não conseguiram queimar. As perseguições ainda existem e podem se ver com frequência com inúmeros casos de feminicídio em Ponta Grossa. São mulheres que morrem apenas por serem mulheres. A repórter Mariana Santos provou um novo formato de pizza. Saiba mais na crítica. A pizza é um dos alimentos mais populares do mundo e a cada dia ganha novas formas de consumo. Em Ponta Grossa, o estabelecimento Fercone oferece a pizza em formato de cone há 3 anos e é o único da cidade. A ideia surgiu após os donos do estabelecimento experimentarem a pizza de cone no Rio de Janeiro. Há 4 meses, o local serve também as pizzas tradicionais, mas o sucesso mesmo é o diferente formato do alimento.
A escolhida do cardápio foi a de frango cremoso. Para quem gosta da combinação frango e queijo, é uma boa pedida. A pizza possui recheio em todo o cone e os ingredientes são frango, queijo, molho de tomate e orégano. O tamanho do cone é médio e a massa é seca, diferente da massa tradicional da pizza, mas a combinação da textura e do recheio permitem um sabor agradável. O estabelecimento possui 22 sabores salgados de pizza, cone e 12 doces variados entre o tamanho normal e mini cone. As pizzas custam R$ 14,00 todos os sabores e o mini cone R$ 8,00. O ambiente é agradável e a decoração é feita com fotos e ilustrações de pizzas e das cores vermelhas e verdes que ilustram o local. O estabelecimento fica atrás de um muro e de um outdoor, o que impede a visualização do local. Este foi mais um Crítica de Ponta na TV. Para conferir as outras produções, acesse o site periódico.sites.epg.br. E até a próxima edição.